Olá! Na nossa aula de hoje, nós iremos reforçar sobre o assunto modelos atômicos. Para isso, foi produzido este esquema para tornar mais fácil e compreensível o entendimento de todos. Falando de átomo, nós sabemos que os átomos são as menores partículas que vão compor a matéria. Então, daí surgiu-se uma curiosidade em alguns cientistas em descobrir de fato como é que era o modelo desses átomos, dessas unidades, pequenas, minuciosas. Então, a partir desse interesse, dessa curiosidade, alguns cientistas determinaram os modelos, diante dos seus estudos, eles determinaram os modelos na qual eles achavam que realmente fosse a estrutura do átomo. Para dar início, lá em 1803, nós temos aqui John Dalton, foi o primeiro cientista a praticamente produzir um modelo atômico, na qual iria determinar os próprios elementos químicos. Então, o modelo de Dalton era um modelozinho circular, esférico, certo? Mais conhecido como modelo de bola de bilhar. E esse modelo ele utilizava para representar os elementos, a matéria. Então, dependendo do elemento químico, ele sempre representava a estrutura atômica do elemento químico de forma circular, esférica, mas sempre ele utilizava de um detalhe a mais. Sempre ele colocava algum outro detalhe para que pudesse diferenciar o átomo de um elemento químico do outro. Mais tarde, lá em 1903, nós temos a participação de John Thomson, que também foi outro cientista que teve a curiosidade de descobrir de fato o modelo do átomo. E aí John Thomson, nos seus estudos, percebeu algo que não foi identificado por Dalton. Ele percebeu que na estrutura esférica circular do átomo haviam partículas positivas, representadas pelo símbolozinho mais, e partículas negativas, representadas pelo símbolozinho de menos. E essas partículas negativas foi denominada de elétrons. Como a gente percebe aqui que a quantidade de partículas positivas e negativas estão iguais nesse átomo, então Thomson considerava aqui que no caso o átomo ele estava eletricamente neutro, ou seja, as suas cargas estavam compatíveis, estabilizadas, equilibradas. Lá em 1911, nós temos a participação de Rutherford, Ernest Rutherford, que foi um outro cientista, que teve essa curiosidade também e que trouxe para os seus estudos as informações já determinadas e definidas por Dalton e Thomson. Então, o modelo de Rutherford foi um modelo conhecido como modelo planetário, na qual tinha uma regiãozinha centralizada, na qual ele denominou de núcleo, e nesse núcleo continha apenas partículas positivas, ou seja, prótons. E em torno desse núcleo orbitavam as partículas negativas, que no caso eram os próprios elétrons. E essa camada onde os elétrons se moviam de forma orbital, ele denominou como uma eletrosfera. E por que esse modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário? Veja só, eles fizeram a seguinte associação. Então, basicamente é como se a região central, que corresponde ao próprio núcleo, que é formada por partículas positivas, os prótons, é como se ela representasse o próprio Sol. E as camadas que ficam em volta dessa região, que é a própria eletrosfera, onde os elétrons se movem em torno dela, é como se os próprios elétrons correspondessem aos planetas. Os planetas girando em torno do Sol, no processo de translação, no movimento de translação. Então, é como se a gente tivesse aqui basicamente uma representação do universo. Mais tarde, em 1913, nós temos a participação de Rutherford, o mesmo cientista que atua na produção desse modelo atômico, juntamente com um outro cientista, Niels Bohr. Então, Niels Bohr, basicamente, é claro que ele concordava com as percepções de Rutherford,
né? Mas diante dos seus estudos, das suas pesquisas, ele conseguiu perceber novas informações, né? Ele conseguiu chegar a novas conclusões, que basicamente só bastavam aprimorar o modelo já determinado por Rutherford. É tanto que esse modelo é um modelo que foi produzido basicamente pela ação dos dois, porque os dois chegaram num consenso, né, e produziram um novo modelo, na qual a gente considera esse modelo como sendo um modelo planetário aperfeiçoado. E como é que esse modelo funciona? Basicamente, a região do núcleo é formada por prótons, cargas positivas, e também por nêutrons. E em volta dessa região do núcleo, nós temos várias camadas, basicamente em torno de 7, que vão da letra K até a letra Q, onde elas suportam uma quantidade máxima de elétrons. E lá em 1926, nós vamos ter a participação de um outro cientista, o físico Schrödinger, na qual ele vai apresentar o seu modelo atômico de uma forma bem simples. O núcleo do modelo atômico, ele vai apresentar prótons e nêutrons, cargas positivas, né, prótons e nêutrons, e os elétrons, ele determinou que os elétrons eles poderiam ser identificados em qualquer parte em volta do núcleo. E aí nós vamos ter aqui algo que determina o modelo atômico de Schrödinger, que é justamente a maior probabilidade. O que ele considerava como maior probabilidade? Os elétrons que se encontravam mais próximos do núcleo, eles tinham maior probabilidade de serem percebidos, identificados. E os elétrons que eles se encontrassem mais afastados, mais distanciados do núcleo, esses elétrons eles eram pouco percebidos, né? Então esse foi o modelo determinado por esse físico, cientista, certo? E a nossa aula de hoje ela foi mais para fazer uma reforçada, uma revisão do que vocês já tinham visto na videoaula, ok? Espero que tenha ficado compreendido, né, os detalhes, as características de cada um desses modelos atômicos, e qualquer dúvida, estamos aqui.